se ele chegar, por exemplo, no Galo, o Flamengo pode oferecer 5 milhões, ele mas não vai, gente. Não é todo mundo que dinheiro compra. Massa Atleticana, esse é o segundo corte de vários outros que a gente vai fazer aqui no canal, dessa entrevista incrível com o Jossa Novales. Ela completa, tá aqui no nosso canal, tem 2 horas de muito bate-papo bacana. Já fizemos um corte do Jossa Novales falando sobre o Frederico Redondo, volante da equipe do Argentino Júnior, e nesse aqui de agora ele vai falar sobre Gabriel Milito, o técnico do Argentino Júnior, que vem roubando os holofotes no futebol sul-americano. Foi pretendido por clubes brasileiros, recusou, preferiu descansar esse final de ano, já saiu do Argentino Júnior, então é um técnico que está sem clube, e a gente pediu para o Jossa Novales detalhar sobre a metodologia de trabalho desse grande treinador. Então fique ligado, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, ouvir muitos outros cortes dessa entrevista por aí. Não se esqueça também de deixar o like e seguir a gente nas redes sociais. O Gabi Milito é um técnico dessa linha biocista por excelência, e quando eu falo por excelência, eu estou falando de um técnico que ele precisa de projeto, ele só quer saber de projeto, é aquele tipo de... É o Voivoda da vida, que se ele chegar, por exemplo, no Galo, o Flamengo pode oferecer 5 milhões, ele mas não vai, gente. Não é todo mundo que dinheiro compra, não vai de jeito nenhum, né? É um técnico, contudo, que ele vai chegar no Flamengo, no Galo, e vai falar o seguinte: eu quero trabalhar, eu quero ter o controle da base. O que é ter o controle da base? Não é que ele vai lá ficar treinando os jogadores. Ele vai fazer uma espécie de treinamento, né, sobre as suas ideias, a maneira como ele gosta de treinar os jogadores, a maneira como ele faz... Porque ele tem uma mania, por exemplo, de construir as características de um jogador. Então, ele pega aquele jogador, tira do treino, e 2 auxiliares dele preparam um tipo de treinamento para melhorar o chute do jogador. Então, o pé esquerdo é ruim. Vamos trabalhar esse pé esquerdo aí, né? O jogador mata muito mal essa bola. Vamos trabalhar essa condição desse jogador. Então, ele faz muito isso aí. Então, o que ele faz quando ele chega no clube? Ele quer uma reunião com todos os dirigentes ali das categorias de base, todos os técnicos e tal, porque os técnicos têm que seguir um modelo de revelação de jogador que ele gosta. Então, desde o Flaudinha, desde uma madeira lá do clube, lá, os caras têm que jogar do mesmo jeito que o time principal, porque isso já facilita com que o garoto, quando sai de uma categoria de base, ele vai para outra e ele já não estranha. Né? Ele já consegue, por exemplo, jogar do mesmo jeito. E isso é interessante, se você me permite só um recorte dentro dessa fala, porque a gente sabe que tem muito jogador do sub-20 que nem sempre vira profissional. A gente sabe que nem todo jogador acaba dando certo. O que nós não sabemos, ou que pouca gente sabe, é que tem muito caso, gente, mas muito caso do jogador na base, no sub-15, sub-13 e tal, que são craques, que são muito bons, mas que acabam não virando jogador de futebol. E isso ocorre por 2 motivos muito simples e muito basilares, mas é que acontece ainda na base, que é o seguinte: a primeira delas o cara tá no sub-11, ele vai pro sub-13, no sub-11 ele joga lá no ataque o tempo inteiro, no sub-13 ele tem um técnico ultra defensivo. E aí o garoto já está num ambiente novo, com colegas novos, tal, já tem que se adequar com esses colegas, tal, e ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque além de não conhecer esses garotos, o time que está jogando ali joga completamente diferente. Então as características que foram construídas nesse garoto, elas são desperdiçadas quando ele chega no sub-13. Então muitas vezes esse garoto fica chateado, tal, e deixa o futebol, né? Então o Milito, ele faz o seguinte: o cara tem que jogar toda a categoria de base, tem que jogar, os jogadores têm que ser construídos para jogar do mesmo tipo de jogo. E além disso, lá no Argentinos ele copiou algo que é feito no Lanús, que é o seguinte, né? Então você tem ali, por exemplo, veja, você tem o sub-15, por exemplo, aí você tem o sub-17. O que faz o sub-17? Ele pega 3 jogadores do sub-15. 3 jogadores do sub-15 vão para o sub-17 e fica ali 1, 2, 3 meses jogando com jogadores do sub-17. Né? Aí depois esses 3 jogadores voltam para o sub-15, mais 3 ou 4 jogadores do sub-15 vão para o sub-17. Para quê? Porque quando esse garoto for promovido, além dele já jogar da mesma maneira, ele já conhece os garotos do sub-17. Então, tudo isso facilita a adaptação. Então, isso aí é olhar sobre algo que eu acho que a gente menospreza muito no futebol profissional: a adaptação de um profissional. Porque isso aí economizaria muito dinheiro dos clubes. A adaptação. Mesmo um clube europeu perde muito dinheiro com a adaptação de jogador. E isso é feito muito bem no Lanús, isso foi feito também no Argentino Júnior do Gabi Milito. Lá do Lanús, eles copiaram uma outra coisa que o River do Galhardo também copiou, que foi o seguinte: olha quanta coisa a gente não faz no Brasil, tá? Que foi o seguinte: eu tenho aqui, por exemplo, 3 especialistas, né, que são
preparadores de defensores, ou seja, são 3 caras da comissão técnica, né, que prepara, que treina o jogador para que ele tenha todo tipo de ação defensiva eficiente. Ok, então são os treinadores da defesa, né? Aí eu tenho 3 profissionais, né, que treinam jogadores do meio de campo, e eu tenho 2 profissionais, né, no caso do Lanús, que treina os jogadores do ataque. O que é feito aí no Lanús por esses profissionais? Os caras que treinam os defensores, né, num certo momento, ele recebe ali, por exemplo, 1 ou 2 meio-campistas para que eles treinem esses meio-campistas. Para quê? Para que o meio-campista saiba defender como se fosse um zagueiro. Depois que ele faz esse treinamento, esse meio-campista, ele é entregue para os caras que treinam o atacante, para que esse meio-campista tenha todo o entendimento do que é ser um atacante. Entende? Não é à toa que você vê hoje no Lanús, por exemplo, alguns jogadores que jogam de lateral, de atacante, meio-campista e tudo mais tal. Então, essas ideias aí são ideias muito simples que podem ajudar demais, né? Um dos segredos do River do Galhardo foi justamente esse tipo de coisa que ele fez ali na categoria de base do River Plate, né? Então, eu acho que o Milito é um técnico extremamente interessante, muito bom mesmo, no sentido assim de ter ele é muito fiel às tradições bielcista, ele vai jogar sempre realmente no ataque mesmo, com o time dele propondo. Agora, é daquele tipo de treinador bielcista que tem uma certa eficiência. E aí eu vou até ir um pouco contra a corrente do que muita gente pensa. O técnico bielcista não é necessariamente, ou não é primariamente, um técnico ofensivo, né? Por exemplo, eu lembro do Codê no Galo, que o Codê era um grande técnico no Galo, mas o Galo cometia alguns erros. O São Paulo também, erros defensivos, né? O São Paulo acho que até mais, até do que o Codê. Veja, o técnico o Bielsa, por exemplo, não é um cara preocupado apenas em atacar o tempo inteiro. Ele não está preocupado, ele tá preocupado também com a defesa. O bielcismo ele está elevado à sua grande qualidade, né? Tal, quando a equipe ela defensivamente não sofre quase gols, quando ela tem uma ótima defesa. Então, ela tem que ter uma defesa muito boa e um ataque muito bom, não somente um ataque. Se somente o ataque está funcionando muito bem, é que tem um problema aí que precisa ser resolvido. O Argentinos é um time que levava muito poucos gols na Argentina, embora fosse um time extremamente ofensivo. O Milito está pronto para o futebol brasileiro, mas aquela coisa, né? Tudo que está assinado ali, está no papel, ele vai ter que aceitar, porque senão ele vai embora. Ele não precisa de dinheiro, é um cara que economizou muito na carreira dele, e ele trabalha onde ele quer. Então, se tiver um projeto, ele fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que você quiser. Mas você tem que respeitar o trabalho dele também, e tem que aceitar as condições dele de dominar, de ter ali o controle da base. Os caras da base têm que pensar como ele pensa.